A paz do Senhor, meus irmãos, vou estar deixando uma palavra de Deus para nós, que está aqui no livro de Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós conhecemos essa palavra, essa passagem de Jonas, que é o profeta que não obedeceu a Deus assim de imediato, Primeiro ele foge. A Bíblia no verso 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Deus tinha mandado Jonas ir clamar ali contra Nínive, porque o pecado daquela cidade, a malícia daquele povo tinha subido até Deus. Então Deus e Nínive não ficava em Israel, ela ficava nas nações ali em volta de Israel. Não era ali uma nação, uma cidade de Israel, não pertencia à nação de Israel. E, irmãos, Deus, ele manda Jonas ir, o Senhor tinha o seu profeta Jonas e manda que ele saia de Israel e vá até Nínive. Ele tinha que pegar um navio, teria que atravessar o mar para ir lá na cidade de Nínive e anunciar ali o que Deus havia mandado Jonas fazer, que era falar com aquele povo, falar para aquele povo se arrepender do pecado que eles estavam cometendo. E Jonas, ele vai para Tarsis, uma direção oposta a Nínive, contrária a Nínive. E nós sabemos que Jonas, ele vai a Jope, ele desce a Jope e acha ali um navio que vai para Tarsis. A gente sabe que no meio do trajeto desse navio tem uma grande tempestade, e os marinheiros, o capitão ali do navio começa a perder suas cargas, e o navio está a ponto de naufragar, e eles lançam sorte para saber qual deles tinham culpa. A sorte cai em Jonas e Jonas é lançado ao mar. Jonas pede que lancem ele ao mar. Não são os homens que atiram ele. Jonas pede para que ele fosse lançado ao mar. E, irmãos, o que é que o Senhor ele vem falando para nós através dessa palavra, desses versículos, é que muitas vezes Deus ele nos manda fazer algo e a gente faz como Jonas. A gente, quando lê a passagem de Jonas, vê que Jonas foi parar no ventre do peixe e sofreu, para poder clamar a Deus, e depois teve que ir fazer aquilo que Deus tinha mandado desde o começo. Você vê que Deus não muda, nós que temos que mudar. O Senhor não vai, por conta de uma desobediência nossa, por conta de uma teimosia, Deus não vai mudar, não vai mudar o que ele já havia ordenado, que a gente fizesse, como aqui no caso de Jonas. Jonas, depois que foi parar no ventre do peixe, ele teve que clamar a Deus para que Deus tirasse ele de lá. E quando Deus tirou ele de lá, ele teve que ir lá em Nínive e fazer o que ele poderia ter feito, logo quando Deus mandou. Aqui no verso 2. Se ele já tivesse ido direto, ele tinha evitado muita coisa, muito sofrimento. Mas, e a gente quando ouve falar de Jonas, ou a gente lê sobre Jonas, a gente fica dizendo: nossa, mas esse Jonas era teimoso, esse Jonas era desobediente, esse Jonas era rebelde. Mas, irmãos, nós, no nosso dia a dia, há uma ordem de Deus. Muitas vezes a gente faz como Jonas. O Senhor manda a gente fazer algo e a gente fica retrucando, a gente fica teimando, a gente não vai, não faz, e aí sofre as consequências como Jonas sofreu. E aí, depois que está passando por um aperto, por uma situação difícil, vai clamar a Deus para que Deus livre dessa situação difícil. E aí, depois que o Senhor livra, a pessoa vai lá e faz o que Deus tinha mandado no começo. Então, irmãos, tem coisas que é difícil sim de fazer. Nínive era
Era uma cidade que o povo, né, era um povo gentil, era um povo pecador, era um povo ímpio, era muitas vezes, né, guerreava contra Israel. Então, Jonas ele não queria ir lá para anunciar para aquele povo, né? No final do livro de Jonas, a gente vai ver que Jonas, o motivo, né, que Jonas não queria é porque Jonas sabia que Deus era misericordioso, que se o povo se arrependesse, né, Deus não iria castigar o povo, Deus iria perdoar aquele povo. E foi isso que aconteceu, né, por conta de uma pregação de Jonas. Pelo infinito amor que Deus tem por todos nós, a Bíblia diz que ele amou seu filho, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, né, para morrer por nós, morrer pelo mundo. E Deus, ele não faz acepção de pessoas, e ele amava também aquele povo de Nínive e enviou seu profeta para lá. Mas o Senhor vem falando sobre teimosia, sobre rebeldia. Se Deus ele já te mandou fazer algo, não fuja, não fique adiando, né? Não fique fingindo que não está ouvindo. Deus mandou você falar algo para alguém que está fazendo alguma coisa errada, como era o caso aqui, né, em Jonas, falar algo da parte de Deus para que o povo se arrependa e volte ao caminho do Senhor, porque quando Deus manda a gente repreender alguém, falar alguma palavra mais dura para a pessoa, não é no intuito de envergonhar, né, de brigar com a pessoa, não. O intuito de Deus é de trazer a pessoa para a presença do Senhor, trazer a pessoa de volta para o caminho de Deus. E muitas vezes a gente não entende isso, né? E a gente acha que Deus é mau, que Deus só diz não, que Deus só reclama, e não é isso. Deus é amor. E até quando ele nos repreende é por amor, para nos trazer de volta para o seu caminho. Então, irmãos, não vamos fugir, né? Deus mandar fazer algo, né? Por mais que a gente não queira fazer, por mais que a gente, né, tenha um pensamento como de Jonas, eu vou lá pregar para tal pessoa que tanto me fez mal, né? Se a pessoa se arrepender, Deus vai perdoar, vai trazer a pessoa de volta para a presença. Às vezes a gente fica pensando, não, a pessoa tem que sofrer mesmo, tem que pagar mesmo, e não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a amar aquelas pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos prejudicam, são essas que a gente tem que amar, porque se a gente ama quem nos ama, o Senhor Jesus fala, que galardão vocês têm. Até os ímpios fazem isso, amam aqueles que os amam. Mas nós, servos de Deus, temos que fazer como o nosso mestre, o Senhor Jesus, amar quem nos persegue. Então, irmãos, faz o que Deus já mandou você fazer, não paga preço, porque se a gente não faz, a gente paga o preço e ninguém quer pagar preço. Jonas não queria, né? O preço que ele pagou foi alto, teve que se arrepender e fazer o que Deus já havia ele mandado fazer. Então que a gente faça o que Deus já mandou, sejamos pessoas inteligentes, sábias, né? Não vamos querer pagar preço por conta de recado não dado, de correção não dada, porque aí é ruim para nós. Amém? Louvado seja Deus, que os irmãos tenham uma boa noite. Glórias a Deus.